Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho sobre outro tema de suma importância para fim de concurso público? Então vamos lá. E não esquece, pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para os concurseiros de plantão, se inscrevam e acionem o sininho, porque como eu sempre digo, isso não custa nada e me ajuda muito, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema ligado à filosofia do direito, que diz respeito a discorrer um pouco sobre a obra Teoria Pura do Direito do filósofo e jurista austríaco Hans Kelsen. Primeiramente, é importante ressaltar para vocês quem foi Hans Kelsen. Ele foi um jurista e filósofo austríaco, como já foi mencionado, nascido na cidade de Praga em 1881 e falecido em 1973 nos Estados Unidos, onde se radicou no final de sua vida. Em sua biografia, ele tem como pressuposto ser professor universitário na Universidade de Viena, na Universidade de Berkeley e também em Harvard, nos Estados Unidos. Ele foi juiz do Tribunal Constitucional da Áustria e também foi um dos redatores da primeira versão da Constituição de Viena, da República de Viena, de 1920. Ele tem como influência teórica e filosófica o neocantismo, como nós veremos adiante, e também do Círculo Intelectual de Viena, ou da Escola de Viena, como é mais conhecida. Há que ressaltar que a Escola de Viena ele se subdivide entre duas fases. O neopositivismo, de que faz parte a filosofia científica, que temos como exemplos Auguste Comte, como um dos precursores da filosofia científica positivista, e também a filosofia do direito, de que faz parte Hans Kelsen. Ambas as fases da Escola de Viena, elas se fundamentam ou se baseiam em uma teoria antimetafísica e também no empirismo radical. E por que isso acontece? Porque, como nós sabemos, na época em que viveu Hans Kelsen, qual era a teoria que pairava no direito ou na ciência do direito? Era o justnaturalismo, com uma faceta metafísica, transcendental, de ordem divina, fundada em um direito natural, imanente a todo ser humano. E o que o positivismo científico e a teoria do direito positivista, normativista, de que faz parte Hans Kelsen, pregavam, era que o direito era uma ciência autônoma, uma ciência que deveria ser mais objetiva, deveria ser aliada ou deveria ser retirada todas as facetas que não faziam parte da ciência do direito, como nós veremos adiante. Também no empirismo radical, fundado em um pragmatismo, em exemplos práticos, para que se fundasse a ciência positiva científica. Há de ressaltar que dentro da teoria do direito fundada por Hans Kelsen, houve quatro fases, ou seja, a primeira, quando ele escreveu a primeira versão da teoria pura do direito em 1934, ou seja, no início do século XX, e também a sua quarta e última versão em 1961, quando escreveu nos Estados Unidos, onde se radicou no final de sua vida. Quais são os campos teóricos e filosóficos, os marcos teóricos da teoria pura do direito? Primeiro de tudo, a objetividade científica e a pureza metodológica. E o que ele quis ressaltar com isso? Que a ciência do direito ela deveria ser uma ciência aliada a toda e qualquer faceta que não fosse jurídica, ou seja, ela deveria ser separada de campos da política, da moral, da ética, de campos da metafísica que advieram do justnaturalismo da época e de toda e qualquer sociologia e ciência política. Porque, segundo ele, a ciência do direito ela deveria ser vista em uma neutralidade, em uma objetividade científica, com uma norma posta. E assim, ele colocou que o objeto princípio do estudo do positivismo seria a norma jurídica, a norma posta do positivismo jurídico. Por isso, se funda a sua teoria positivista normativista, fundada na norma jurídica posta.
E o que seria a norma jurídica para ele? Seria a proposição jurídica fundada em uma imputação, ou seja, naquela hipótese entre A e B. Se A é de tal e qual forma, então B deve ser assim. Fundada também nessa distinção entre ser e dever ser, como nós veremos adiante, e que coloca a norma como regramento da conduta humana, ou seja, a conduta humana vai ser normatizada e vai ser regulamentada pela norma jurídica fundada no direito. Assim, a norma ela tem várias funções. Ela ordena, ela proíbe, ela permite, ela também se funda as competências e os poderes instituídos. Então, a norma jurídica ela tem várias funções, segundo ele, dentro do sistema jurídico, porque o direito, segundo ele, é uma ciência jurídica, por isso que ela deve ser neutra, ela deve ser objetiva cientificamente, retirada a sua natureza moral, ética, religiosa, metafísica ou qualquer outra faceta de ciência sociológica que está aliada à ciência jurídica, à ciência do direito, e que vai então regulamentar o comportamento humano, as ações humanas, e que dentro dessa perspectiva a ação humana ela deve se subsumir à norma para que o direito então entre em ação, ou seja, para o direito só é válido, só é necessário regulamentar aquela conduta que se subsume à norma jurídica, ou seja, se adequa ao que foi regulamentado pelo direito. Nesse sentido, Hans Kelsen afirma que qualquer comportamento pode ser regulamentado pelo direito. E, assim, se funda o objeto científico, o objeto de estudo do direito, que é da ciência jurídica, que é a norma jurídica. Ainda coloca que a teoria do direito ela se funda em uma teoria estática do direito e uma teoria dinâmica do direito. A teoria estática seria aquele estudo da norma posta, da norma jurídica propriamente dita, entre um ser e um dever ser, proposições jurídicas de imputação da conduta humana, como já foi ressaltado anteriormente, e também todo o regramento jurídico, que está aliado a qualquer faceta extrajurídica. Ainda temos a teoria do direito dinâmica, ou a teoria dinâmica do direito, que ele vai estudar a norma jurídica em sua validade, ou seja, como é formada a norma jurídica pelos poderes constituídos, por poderes que estão regulamentados dentro do Estado e qual vai ser o fundamento dessa validade. Nós veremos adiante que é a norma fundamental hipotética, hipostasiada ou pressuposta. Porém, esse escalonamento vai ser explanado mais adiante, posteriormente. Ainda se funda dentro de uma visão neocantista entre a separação do ser e do dever ser. O ser seria fundado em um causalismo naturalista, ou seja, naquela relação de causalidade entre causa e efeito das ações naturais, das ações humanas, e o dever ser seria aquele poder de imputação do direito, da ciência normativa, que a norma então vai regulamentar essa conduta humana através de uma imputação ao ser humano, ao cidadão, e essa imputação vai gerar a normatização, a normatividade dessa conduta. Então, criando o direito, criando a ciência do direito através da regulamentação da norma jurídica posta pelo positivismo. Também nós temos a colocação da norma fundamental, como já foi ressaltado. O que seria essa norma fundamental? Seria
um fundamento de validade da ciência do direito, de todo o ordenamento jurídico, colocando dentro de uma pirâmide escalonada de normas, como nós já reconhecemos na teoria pura do direito, em que em seu ápice estará a Constituição, que estará fundamentada através da norma hipostasiada, da norma fundamental e pressuposta, que vai então dar validade e fundamentação a toda a regulamentação do ordenamento jurídico, da ciência do direito. E através desse escalonamento em que uma norma vai se fundamentar e validar através de uma norma superior até chegar na Constituição em seu ápice como fundamento de todo e qualquer ordenamento jurídico constitucional, e que essa validade da Constituição estará pressuposta nessa norma fundamental. Há que se ressaltar que a natureza jurídica da norma fundamental não foi colocada muito expressamente por Hans Kelsen. Qual seria a natureza jurídica da norma fundamental? Tão somente colocou como fundamento de todo e qualquer ordenamento jurídico, fundamentado nessa norma hipostasiada, essa norma hipotética e pressuposta a todo e qualquer ordenamento jurídico. Coloca o direito ou a ciência jurídica como uma ordem social coativa, ou seja, para ser direito, há que haver uma imputação da conduta humana, como já foi ressaltado anteriormente. E, através dessa imputação, há que haver uma sanção para haver essa coerção, essa coação do direito, para que todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa se adeque ao que foi mencionado, ao que foi positivado no ordenamento jurídico. E se todo e qualquer cidadão não se adeque a essa norma regulamentada, a esse poder normativo do direito, ele vai ser sancionado, ele vai ser punido, e um sistema retributivo. Então, há que haver essa pressuposição entre coação moral e coação de imputação jurídica do direito. Ele faz uma distinção entre moral e direito também, uma separação, como já foi ressaltado, dizendo que a moral, ela também tem uma espécie de coação social, que a sociedade impõe esse poder coercitivo, que muitas vezes é muito mais maléfico para o cidadão do que a própria imputação e coerção através da sanção do direito, mas que há, então, essa distinção entre a coação do direito. Por quê? Porque há um sancionamento quando o cidadão, quando a pessoa, ela não se adequa ao que foi estatuído pelo ordenamento jurídico na ciência do direito. Há que haver também uma distinção entre o conceito de pessoa como sujeito de imputação, ou seja, sujeito de imputação da sua conduta humana, como já foi ressaltado. Então, a pessoa, ela vai criar uma personalidade jurídica e uma capacidade jurídica através do ordenamento jurídico que foi positivado pela ciência do direito, de forma objetiva, de forma neutra, e a sua aplicação do direito também deve ser neutra e objetiva, aliada a todos os elementos extrajurídicos, como política, como a justiça, porque ele faz uma distinção também entre direito e justiça, dizendo que o valor da justiça está conceituado como um conceito extrajurídico que está fora do direito, como ciência ordenada, como ordem social de coação, como já foi dito anteriormente, e também faz uma relação, uma distinção entre Estado e direito, dizendo que um pressupõe o outro, mas que foi um dos primeiros, um dos precursores também a colocar a figura do Estado como uma organização jurídica, com personalidade jurídica, como uma pessoa jurídica pública, de direito público propriamente dita. Anteriormente a isso, houve vários outros doutrinadores que tentaram conceituar assim, porém, Hans Kelsen foi um dos primeiros.
que conceituaram o Estado dentro dessa ordem, essa ordem coativa. Então, o direito seria uma ordem social coativa através da sanção imposta pelo poder de imputação do ordenamento jurídico. Já o Estado seria o centralizador desse poder de coação, ou seja, que vai então ser detentor desse direito punitivo, dessa coação centralizada através do ordenamento jurídico. Também colocou informações sobre a interpretação, fazendo uma distinção entre interpretação autêntica e interpretação não autêntica. Primeiramente, ele conceituou em geral o que seria interpretação, que seria através da atividade hermenêutica do exegeta do direito, trazer o sentido precípuo da norma, o sentido do que a lei posta quer dizer. Então, traz esse sentido que está no âmago da normatização, da norma propriamente dita. Porém, faz uma distinção entre a interpretação autêntica como aquela sendo feita pelos próprios detentores do poder, por quem aplica o direito, por exemplo, os magistrados, o nosso poder judiciário, que vai aplicar o direito para resolver conflitos de interesse dentro da sociedade, e também do próprio legislador, quando então vai legislar, vai fazer o direito, a lei positivada, a lei posta. Já a interpretação não autêntica seria daqueles que não são os detentores de poder, ou seja, numa visão negativa da interpretação. Por exemplo, nós podemos citar o próprio cidadão, que é visto pelo ordenamento jurídico como um sujeito de imputação de seu comportamento humano regrado pelo direito posto, e também do jurista, ou seja, dos advogados, dos integrantes e membros do Ministério Público, qualquer outro jurista que vai, então, interpretar através de uma interpretação fundada em uma exegese para a aplicação em um determinado caso concreto, mas que é não autêntica porque não é feita, não é realizada pelo detentor do poder, quem aplica o direito propriamente dito. E são essas as bases interpretativas, as bases teóricas e filosóficas colocadas por Hans Kelsen em sua obra A Teoria Pura do Direito. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!